Olá pessoal do YouTube, Roberto aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez vou refutar o João Areopago, eu acho assim que pronuncia, Areopago, apologética, né? Ele faz até uma oração apologética. O cara se diz apologeta, apologista, areópago, apologética. Na verdade, esse canal é de uma falsa apologética, né? Eu estou falando assim, João Areópago. Seu canal, assim como Banzoli, Juan Oliveira e tantos outros por aí, são canais de falsa apologética. Porque vocês atacam a fé alheia de outras igrejas, principalmente do catolicismo, né? Apologética é defender a fé, sua fé. Tipo assim, um judeu ou um pagão ou um ateu atacar sua fé, né? Um muçulmano atacar sua fé, dependente, você vai defender sua fé. Tipo, como as heresias, né? Ário, do arianismo, gnóstico, que negavam a divindade de Cristo. Então vai surgir, os apologetas vai defender a fé, falando, não, Cristo é Deus e homem. Isso é apologética. Pesquise a palavra apologética. Então o que vocês fazem é uma falsa apologética, é um anticatolicismo, né? Porque vocês vivem de atacar e denegrir a fé católica, o dogma católico. Vocês, romano, né? Vocês não vão atacar a igreja ortodoxa, a igreja etíope, o judaísmo, o islamismo, o paganismo, né? Como vocês são protestantes e o objetivo é protestar contra a igreja católica, vocês vão viver de uma falsa apologética. Aqui eu regi um vídeo, o título é Ex-pastor leu a patrística errado, né? É um pastor, o tal de Farias, que era protestante, acabou estudando a patrística e acabou se convertendo no catolicismo, né? Então vou reger o João do Areópago, apologética, entre aspas, né? Falsa apologética. Quero fazer um hino também, uma canção desse João. Então ele tenta aqui refutar o Farias, né? Aqui tem o vídeo aqui que eu vou... Eu não vou conseguir dividir a tela. Então eu vou estar reagindo o vídeo, né? Vou estar reagindo o vídeo. Aqui já me pegou, hein? Nossa, aqui já abalou minha fé, porque tá falando igreja católica, tá falando igreja protestante. Como se quando o pai da igreja usa igreja católica, ele tá se referindo à igreja católica apostólica romana de hoje. Outra coisa que acontece de forma similar com o uso de palavra é a palavra penitência. Você vai ver penitência na Epístola de Barnabé, no Pastor de Hermas, e aí penitência. Penitência é um termo muito católico romano, é igreja católica, só pode ser católico. Pega a palavra que apareceu, procura, pesquisa no dicionário de grego, e você vai ver que a palavra é metanoia, inclusive. Então você vai para o texto de Irineu e você vê que não tem dogma mariano. Pelo contrário, você tem Irineu falando contra uma prática, um dogma católico, que é a veneração e o culto aos ícones, às imagens. Diz Irineu, eles se chamam gnósticos, possuem umas
algumas imagens, algumas pintadas, outras feitas de materiais diversos, e dizem que reproduzem o Cristo, e foram feitas por Pilatos quando Jesus estava com os homens. E aí, ele lê lá no pai da igreja chamando o pão de carne e o vinho de sangue, ele projeta a transubstanciação lá. E o que me surpreende é que no mesmo Inácio de Antioquia, você encontra Inácio chamando a fé de carne do Senhor, chamando o amor de sangue. Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai reagir ao testemunho de conversão ao catolicismo do ex-pastor presbiteriano Eduardo Faria. Nesse corte aqui ele vai falar um pouco do seu processo de conversão ao catolicismo, e ele vai dizer que a leitura da patrística foi uma coisa que influenciou ele muito nisso, que ele foi estudar a patrística e ele viu que a igreja dos primeiros séculos sempre foi católica. O que eu quero mostrar nesse vídeo aqui é que muitas pessoas, como o Eduardo Faria, católicos ou pessoas que têm propensão ao catolicismo, eles fazem na... Virando aqui, foca em mim. Então, segundo esse João desse canal, Areópago, né? Supostamente na cabeça dele os pais da igreja, Irineu, Antioquia, Orígenes, Agostinho, Cirilo de Jerusalém, Damasceno, não defendiam as dogmas, as doutrinas católicas, né? Como se a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, tivesse criado tardio, né? As doutrinas católicas, assim, tirado do ar, tipo fontes, vozes da minha cabeça, né? De repente os bispos católicos sentam numa reunião chamada concílio, lá depois do tipo século XIII, senta ali, vamos, de acordo com vozes da nossa cabeça, criar dogmas sobre a Imaculada Conceição, Assunção de Maria, papado, transubstanciação, intercessão do santo, né? Vamos criar sim. Mas será que ocorreu isso mesmo? Ou os concílios católicos, os bispos reunidos nos concílios, definiram os dogmas baseado na própria escritura, na tradição apostólica, na patrística? Porque de tanto ver esses canais supostamente canais protestantes, né? Supostamente canais apologéticos, que na verdade são canais anticatólicos, de tanto ver eles citarem a patrística, usarem a patrística contra o catolicismo, eu mesmo comecei a pesquisar e a ler as obras patrísticas de Irineu, Agostinho, Cirilo de Jerusalém, Orígenes e tantos outros. Eu vou voltar a ler, né, os sermãos de Agostinho, né? E eu ia pesquisando os dogmas católicos nas obras dos pais da igreja. A primazia de Pedro, a primazia da igreja de Roma. Então eu digitava ali sobre intercessão dos santos, sobre a Eucaristia, o primado de Pedro, e de fato eu achava os dogmas, as doutrinas católicas na patrística. Será que foi à toa quando Inácio de Antioquia usa o termo, se não me engano, Inácio de Antioquia usa o termo católico, assim foi do nada? Ah, mas católico quer dizer universal, até os protestantes são católicos. Mas a questão que, se não me engano, foi Inácio de Antioquia, ele usou o termo católico para diferenciar os verdadeiros cristãos, por assim dizer, dos grupos heréticos.
Agora, com certeza incluiu as comunidades de Roma, Alexandria, Antioquia, né? Então, quando a primeira vez que ali aparece o termo católico, é para diferenciar dos grupos heréticos. E com certeza essas comunidades cristãs que no concílio de Nicéia se unificaram como uma instituição, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, elas já estavam em comunhão, né? Mesmo que o protestante se diz católico por ser universal, os protestantes não estão em comunhão, não estão em unidade. Cada um tem um governo, cada um tem um líder, cada um tem uma interpretação diferente das escrituras. Pode ter muita coisa em comum, mas elas não estão unidas. É liturgia diferente, né? São liturgias diferentes, interpretação das escrituras diferente. Até esse João Areopago, Areópago, né? Tem pensamentos diferentes. Eu vejo no vídeo dele que ele pensa diferente de outros protestantes, né? Ele tem a sua interpretação das escrituras. Mas eu vou olhar, continuando o vídeo e reagir ao vídeo do João Pé de Feijão. Patrística, a mesma coisa que eles fazem nos textos bíblicos, que é, ao invés de você ler o texto no seu contexto, respeitar o que o texto diz, eles jogam no texto uma doutrina católica, um dogma católico e querem fazer você acreditar que aquele texto está defendendo algo que nunca defendeu. Eles olham para a patrística e para os textos bíblicos de forma totalmente anacrônica, pegando um dogma ou um conceito ou uma igreja católica romana de séculos depois e jogam lá como se o autor... Essa questão que ele acabou de dizer, né? Porque a Igreja Católica, antes de tudo, foram os pais da Igreja, né? Que pegaram textos, fizeram uma interpretação, uma alusão, tipo a queda de Lúcifer. Ele não crê nessa passagem, mas só para explicar, na Idade Média, pegaram lá Isaías 14 para fazer uma alusão à queda de Satanás, né? Porque no Antigo Testamento não tem nenhum texto sobre a queda de Satanás, né? Só vai em Apocalipse. Apocalipse, ele que diz que o dragão e seus anjos foram jogados na terra. E no livro de Enoque, né? No Antigo Testamento, então, os pais da igreja, os teólogos da Idade Média, pegaram Isaías 14 e Ezequiel para dizer que houve a queda do diabo, né? Bem que a tradição judaica e a tradição patrística, no livro de Isaías 14, né? Que na verdade é o rei da Babilônia, Nabucodonosor, a queda do rei, vira ali algo espiritual, né? Por trás do texto. Isaías seria a Lúcifer, em Ezequiel, Satanás, ou Satã. Então são demônios distintos, diferentes, né? Vemos isso nos exorcismos, né? Para quem estuda exorcismo, demonologia, demônio. Protestante que não estuda não sabe o que é isso, né? Nem sabe o que é demônio, né? Então, aí ele fala que a Igreja Católica pega um texto bíblico sem entender o contexto e faz uma interpretação para defender um dogma. Isso, no judaísmo, chama Midrash, né? Midrash, até o próprio Cristo pegou o texto fora de contexto para atribuir a si aquele texto a si mesmo, né? Quando Jesus entrou na sinagoga e leu Isaías 61 ou 66, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, blá 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 blá, né? O texto de Isaías que Jesus leu na sinagoga não falava de Jesus, nem do Messias.
Então, de acordo com o costume judaico, Jesus fez uma midrash, uma interpretação, né? Até Jesus pegava texto fora de contexto, né? Mas o cara não entende disso, né? Né? É, mas eu vou continuar reagindo ao vídeo do João. Quisesse realmente ter essa intenção. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente olhar para esses textos, respeitando o seu contexto, através de uma interpretação natural, chegar à conclusão de que esses autores que ele menciona aqui nunca tiveram a intenção de defender o que ele acha que eles defenderam, o que ele está dizendo que esses autores defendem. Isso é bom, né? Você pode até mandar esse vídeo para alguém que está começando a ler a patrística ou quer ler a patrística, porque alguém desavisado pode cair nesse tipo de persuasão aqui. Esse vídeo serve como uma análise de tudo que o Eduardo Faria vai falar aqui, se é verdade, se não é, e uma instrução de como você ler corretamente a patrística e como, se você o fizer dessa forma, você vai ver que não tem nada de catolicismo romano nos escritos dos primeiros séculos. Lembrando que minha intenção aqui... Será mesmo que não tem nada de catolicismo romano nos escritos dos primeiros séculos? Será mesmo? Eu acho que não, hein? Porque eu li a patrística e encontrei ali doutrinas católicas romanas ainda por cima. Acho que é você, João, que não leu a patrística, viu, rapaz? Não é atribuir nenhum demérito ao Eduardo Faria, eu simplesmente vou julgar o que ele vai falar. Não tem nenhum tipo de ofensa pessoal, desmerecer a história dele, nem nada do tipo. Simplesmente vou pegar o que ele está falando, o que ele está citando e vou analisar. Dito isso, vamos para a nossa oração apologética. Senhor, em nome de Jesus, guia-nos pelo Espírito Santo para defender. Nada contra essa oração apologética. Primeiro que esse canal não é apologético, não é apologeta. Ele não é apologeta, ele é anticatólico. Porque esse é uma falsa apologética que esse rapaz faz, né? Como o Lucas Bonzoli, Juan Oliveira, né? Tantos outros. O pastor Eliseu Rodrigues, Tiago Dutra, e vai. É uma falsa apologética, é um ataque contra a fé católica, apostólica e romana. Essa oração aí não vale nada, desculpa, com todo respeito. A verdade com mansidão, sem orgulhos nem ataques pessoais. Guarda-nos de revidar o mal e mantém nosso coração firme na verdade, na santidade e no amor por ti. Que tudo seja para a tua honra e glória. Amém. Pessoal, lembrando que eu vou assistir o vídeo dele aqui acelerado. Então, se você estiver assistindo o meu vídeo acelerado, talvez seja o momento de você desacelerar, porque talvez fique muito rápido e você não entenda o que ele está falando, tá bom? Eu era um calvinista absolutamente convicto. Porém, em 2015, eu tive um diálogo, vou dizer assim, com um pastor batista que mudou minha vida. Eu não sabia aquela altura que mudaria minha vida, mas depois eu percebi que aquele diálogo mudaria minha vida. Eu era pastor presbiteriano. E pastores presbiterianos batizam crianças. Certo. Ele era um pastor batista. E pastores batistas não batizam crianças. E nós começamos a debater o batismo infantil, chamado de pedobatismo, né? E o que eu tinha como autoridade infalível era a Bíblia. Então eu lancei uma série de argumentos bíblicos a favor do batismo infantil. O que ele tinha como autoridade infalível era a Bíblia. Então ele lançou uma série de argumentos bíblicos contrários ao batismo infantil. E eu lançava versículo daqui, ele lançava dali. Até que eu lancei um argumento que eu achei que eu ia ganhar a discussão. Eu falei assim, há registros de batismo de crianças já no século II, com os santos padres do século II. Já há registros de batismo infantil. Por que isso era importante, Guto? Porque foi antes da suposta degeneração de Constantino, né? E a resposta que ele me deu tirou meu chão. Ele falou, sim, Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, então você vai ter que aceitar também oração pelos mortos, imagens e devoção a Maria. Eu falei, o quê? Aí ele repetiu, se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também oração pelos mortos, devoção a Maria e imagens, que ali já se tinha.
Vamos lá, ele está num diálogo com o pastor Batista, um defendendo o pedobatismo, o outro credobatismo. E o Eduardo Faria, como todo pedobatista, no campo bíblico não vai achar argumento suficiente para defender o batismo de criança. É por isso que muitos reformados, né, pessoas que defendem o batismo de criança, recorrem a práticas na história da igreja para tentar justificar. Eu já fui pedobatista e eu, sem nunca ter lido um pai da igreja, falava exatamente o mesmo argumento para defender. Então, por conveniência, eu falava, mas você tem registro nos primeiros séculos. Nunca tinha lido nada. E posso estar sendo errado, equivocado, mas pelo que o Eduardo Faria aqui vai falar, ele não tinha lido os pais da igreja para afirmar isso com segurança, porque só depois ele foi estudar a patrística e descobrir algumas coisas. Então, me parece que o Eduardo Faria era assim como eu, defendia a doutrina, só jogava informação, mas não tinha lido nada. Por quê? Porque você não tem registro de batismo de criança nos 2 primeiros séculos, como ele falou aqui. Geralmente os textos, as supostas evidências que as pessoas que defendem o batismo infantil usam ali nos primeiros pais, claramente não conseguem sustentar esse argumento. Não dão base para você dizer, ó, há um registro histórico de pessoas batizando crianças ali. Não há. Nos 2 primeiros séculos. Geralmente, o que mencionam, até onde eu conheço, se eu não souber de alguma outra menção aí, a do 2º século, você pode comentar aqui embaixo, mas eles usam, primeiro, a apologia de Justino de Roma, a gente vai ver o trecho aqui. Entre nós há muitos homens e mulheres que, tornando-se discípulos De fato, eu não sei se havia batismo de crianças no 2º século. Eu preciso ler, talvez até eu ache, né? Algum pai da igreja, algum documento lá do século 6, 2, sobre o batismo de criança. Mas em Atos dos Apóstolos, famílias inteiras eram batizadas. Os apóstolos chegavam na casa com uma casa com a família, né? Tinha o pai, a mãe e os filhos, está ali bem. Ele disse que a salvação era para os pais e os filhos também, né? A salvação. E no grego, o, o texto de Atos, quando fala de filhos, inclui também crianças de colo no grego, né? Então, em Atos dos Apóstolos, havia batismo, né? Para toda a família, para a avó, para, crer, será salvo você, creia, né? O crer, será salvo você e sua família, incluindo os filhos, né? E no grego, exatamente, esse termo filhos, aqui aparece em Atos dos Apóstolos, inclui também crianças de colo. Aí eu pergunto, como não havia batismo de crianças ali no começo do século I ou II? Aí se jogar mais para frente, né? Santo Agostinho, Santo Agostinho, já é século IV, vai ensinar e defender o batismo de criança. Com certeza, Agostinho também não tirou do nada. Ele aprendeu com o Santo Ambrósio e herdou essa tradição cristã, a tradição apostólica, né? Agora o cara fala que não existia batismo. Agora o negócio é pesquisar os documentos do século II, tanto patrística ou não, e ver se de fato havia batismo de criança. Porque é fácil refutar católico, né? Agora eu quero ver provar, né? Cristo desde criança permanecem incorruptos até os 67 anos. Só isso. Outro texto é de Irineu de Lyon, contra as heresias, onde Irineu diz que Cristo veio para salvar a todos mediante a sua pessoa, todos digos que por sua obra renascem em Deus, crianças, meninos, adolescentes, jovens e adultos. Alguns argumentam que esse renascem em Deus, em latim, seria um termo técnico para batismo, mas não tem nenhuma evidência no texto sobre isso. E por incrível que pareça, alguns citam Tertuliano, mas na verdade Tertuliano era contra isso. Tertuliano diz que, e assim, de acordo com as circunstâncias... Aqui, ele está citando Irineu, né? E tem uma frase de Santo Irineu que ele disse exatamente assim, que antes de tudo, que a igreja de Roma
tinha sido fundada pelos dois maiores grandes apóstolos, Pedro e Paulo. O próprio Irineu afirma isso. E que a Igreja de Roma guardava a tradição apostólica. Irineu ainda pede que todas as igrejas concordem com a Igreja de Roma, porque guardava a tradição dos apóstolos, né? Devido à sua autoridade preeminente, autoridade suprema. Então ali Irineu defende a primazia da Igreja de Roma, com certeza do Bispo de Roma, sobre todo o cristianismo, ali no final do século I para o século II, né? E Irineu defende a tradição apostólica e oral. Ele tem uma frase que ele disse assim: ainda que não houvesse as escrituras, bastasse a tradição. E quem guardava a tradição apostólica dos apóstolos? A Igreja de Roma. E como que o cara vem dizer que a patrística, os pais da igreja não eram católicos, nem defendiam a doutrina católica romana? Então, João, você não leu a patrística. É o que parece. De disposição e até mesmo a idade de cada indivíduo, o adiamento do batismo é preferível, principalmente, porém, no caso das crianças pequenas, pois porque é necessário, se o próprio batismo não é tão necessário, que os fiadores também sejam lançados em perigo, os quais tanto podem, por causa da mortalidade, deixar de cumprir suas promessas, quando podem ser frustradas pelo desenvolvimento de uma disposição má naqueles, as crianças, por quem se responsabilizar. O Tertuliano diz que o fator da idade, na verdade, no caso das crianças, é até preferível que se adie o batismo, por uma questão de maturidade e consciência. Esses são os que eu conheço, que eles usam, falando que é uma evidência, registro de batismo no segundo século. Como eu falei, eu não sei se há outra, você pode comentar aqui, mas a grande questão é que, pelo que me parece nesse diálogo aqui do Eduardo com o pastor Batista, nem o pastor Batista sabia disso, nem o Eduardo, porque, segundo ele aqui, o Batista falou: você tá certo, Eduardo. Não, o Eduardo não estava certo. O Eduardo estava repetindo uma coisa que provavelmente ele ouviu, que fazia parte da argumentação para defender a doutrina dele. O pastor Batista também não devia ter conhecimento mínimo de patrística ali, e simplesmente assumiram uma coisa que é uma mentira e muitas vezes dita se torna uma verdade. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto gravíssimo aqui, ele disse que o pastor argumentou contra ele, dizendo: se você for pela ancestralidade da prática, você vai ter que defender veneração de ícones, oração pelos mortos, devoção mariana. E o entrevistador pergunta: porque naquela época, naqueles séculos já havia isso? E ele faz assim. E ele diz que isso é importante porque seria antes da degeneração da igreja com Constantino. Isso aqui é objetivamente mentiroso. Primeiro que já é impreciso, mas tudo bem, ele não conhecia os pais da igreja, mas depois que ele leu aqui, ele continua afirmando isso, então sim, é um problema, que os pais da igreja batizavam suas crianças. Era uma prática já presente no segundo século. Você não tem evidência. Você não tem evidência, a gente já começa por aí. Segundo, é ele colocar todos esses dogmas católicos como presentes no segundo século. É uma outra mentira. Ele vai trazer alguns textos, nós vamos analisar e comprovar isso. Aí ele falou assim: e você não aceita essas coisas? Ou aceita, meu amigo presbiteriano? E eu, gaguejando, respondi: não aceito. Mas o que ele me disse? Que devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens são tão antigas quanto pelo menos o século II. Olha isso que ele falou. São tão antigas quanto pelo menos o século II. E ele simplesmente joga essa informação aqui e ele vai colocar na sua cabeça de que os pais, como se fosse um consenso dos pais da igreja, como se fosse uma prática ortodoxa e comum dos primeiros séculos, devoção a Maria, oração pelos mortos e veneração de ícones. A gente vai ver que não tem nada disso. E quando a gente fala século II, o apóstolo São João morreu por volta do ano 100. Então a gente está falando aqui de poucas décadas após a morte do último apóstolo. Perfeito, isso é um argumento forte, porque em termos de observação histórica, para você combater o católico que diz que nem tudo foi escrito na Bíblia, mas os apóstolos ensinaram oralmente. O caminho dos escritos cristãos extra-bíblicos do primeiro século é uma ótima análise, é uma ótima evidência histórica para ver se... Nem tudo de fato está na Bíblia, né? Trindade, pecado original, demônios, né? Anjos caídos como demônio, a hierarquia angelical, o conceito de Deus onipotente. Não se encontra nas escrituras o termo onipotente. O único que eu encontrar no grego é pantocrator, todo poderoso, mas o termo onipotente, Deus onipotente, não está. Tem
no Antigo Testamento, Deus, o El Shaddai, né? Traduzido, por assim dizer, erroneamente como Todo-Poderoso, mas no hebraico é Deus da montanha, né? Se referindo a um Deus tribal. E o termo onipotente foi consolidado por Tomás de Aquino, né? Agora adotado pelos protestantes, né? Ficam até com raiva quando Afonso Maria de Ligório, no seu livro Glórias de Maria, chama Maria de onipotente, né? Mas não vou entrar nesse assunto. A onipotente suplicante. A questão é que os primeiros cristãos, assim como pais da igreja ou não, né? Já interpretavam as escrituras de uma forma diferente que os protestantes não, não interpretam, né? No século II, nas catacumbas de Roma, há os afrescos, as pinturas, né? Ícones da Virgem Maria, dos santos, dos apóstolos, e ali já foi encontrado orações de intercessão dos santos, orando, os cristãos de Roma, no século II, orando a Pedro, a Paulo, a alguém ali já considerado santo, que já tinha falecido, né? Temos o ícone da Maria orante com as mãos abertas, né? No ano 250, o papiro ali que foi encontrado em Oxorrinco, numa lixeira, a oração mariana Subitum Praesidium. Os cristãos ali no século III já pedindo proteção e a intercessão da Virgem Maria, a vós recorremos, Santa Mãe de Deus, né? Mas vamos dizer, esse é uma data não exata, mas só que essa oração de recorrendo à Virgem Maria já está presente nos inários do século IV, né? E nos inários, livros litúrgicos do século V de Jerusalém, né? Eu entro a questão de Bíblia também, podemos dizer assim, né? A intercessão de Maria, mas já fiz outro vídeo, talvez eu faça outro, que a intercessão de Maria já está nas escrituras, né? Bodas de Canaã, Maria agindo como a Gebirá, a rainha mãe. Qual era o papel da rainha mãe, como em 1 Reis 2,19? Era ouvir a súplica do povo, interceder pelo povo ao rei, né? Porque antes de um súdito se chegar ao rei, passava pela sua mãe, a Gebirá. Exatamente como Maria faz lá na boda de Canaã. Ouve o pedido, a súplica do povo, né? E ela intercede pelo povo que tinha acabado o vinho a Cristo. Ela age exatamente como uma Gebirá. Naquele tempo, esses pais defendiam ou viviam as coisas que os católicos dizem que é a doutrina apostólica que sempre teve na igreja. Já dou spoiler. Não, tem pouco. Isso me fez perceber que das duas, uma. Ou a igreja sempre foi católica, ou ela não se degenerou com Constantino, ela se degenerou com a morte do último apóstolo, para só 1.600 anos depois ser supostamente resgatada, 1.500 anos depois ser supostamente resgatada por Lutero, Calvino e outros. O que me surpreende é que ele foi para a patrística e ele se convenceu realmente do que o que ele leu mostra uma igreja católica apostólica romana de séculos depois, que foi... Mas a igreja do século I, II poderia muito bem não usar o termo católica apostólica romana, mas os pais da igreja, desde o século I, Irineu, Justino, Inácio de Antioquia, Orígenes, Agostinho, Cirilo de Jerusalém, já defendiam, já ensinavam as doutrinas e os dogmas católicos. Já atribuía Maria como rainha dos céus, como rainha mãe,
como intercessora, como mãe de toda a igreja, né? Até o próprio Lútero, esses protestantes, esses apologetas se dizem protestantes, mas até o próprio Lútero tinha devoção à Virgem Maria. Lútero até ele chamava, ele considerava, chamava ou até ensinava que Maria era a mãe de toda a igreja. Muitos pais da igreja também trouxeram esse ensinamento, que Maria é a mãe da igreja, né? Mas aí o cara vai discordar. Lútero estava errado. Lútero estava certo na sola escritura. Mas nessa parte de Maria, Lútero estava errado. Não estava inspirado, né? A mesma coisa da Bíblia, né? É o texto normativo e o texto narrativo, sendo que também isso não existe, né? A Lútero levava tudo ao pé da letra. Para Lútero, tudo era normativo, não tinha nada de narrativo. Aí, protestantes inventaram essa invenção, né? Ou seja, esse negócio de texto narrativo normativo vai contra a própria sola escritura. Não é somente as escrituras? Não. É somente as escrituras na parte de normativo. Na parte de narrativo não é. Então pega a parte de narrativo, rasga e joga fora. Simples assim. O que é narrativo, joga fora. Não presta. Arranca a página e joga fora. Mas como eu disse, no início lá do século I, século II, a igreja, o grupo, né, os católicos, poderia muito bem não usar o termo católico apostólico romano, era apostólico porque seguia a tradição dos apóstolos, né? Como Irineu, a igreja romana de Roma segue a tradição dos apóstolos, não inventou nada do zero, né? Se baseou na tradição, nas escrituras, na patrística, né? O próprio Irineu afirma que a igreja de Roma guarda a tradição dos apóstolos. Então, os cristãos ali no século II, chamados de católicos, diferenciando dos grupos heréticos, os pais da igreja, desde Irineu, já ensinavam e defendiam as doutrinas católicas, como a primazia da igreja de Roma, sobre a primazia da igreja de Roma sobre todas as igrejas, a intercessão dos santos, a transubstanciação, mesmo que esse termo só no século XIII, né, no Concílio de Letrão, que passou a usar o termo transubstanciação, né? Ele vai falar disso também. Os pais da igreja, Cirilo de Jerusalém e São João Crisóstomo, tanto outro, já defendiam a ideia de mudança de substância. Eles não poderiam nem usar o termo transubstanciação, mas usavam o termo grego e latim, metabole, daí metabolismo, né? E mutatio, para ensinar que a Eucaristia, o pão e o vinho, mudava de substância, como Cirilo de Jerusalém, né? Tem outros também de cabeça, agora eu não sei, né? No grego, metábolo, daí metabolismo, né? Mudança, transformação, tanto no latim como no grego. Metabole, mutatio, mutação, mudança. Eles se baseavam na filosofia de Aristóteles. Aristóteles dizia que quando a gente, na filosofia de Aristóteles, não sei se é Aristóteles ou Platão, que os livros de filosofia metafísica, né? Quando a gente comia comida, a comida se transformava em carne. Então, a partir dessa filosofia, os pais da igreja ensinavam que, de fato, o pão e o vinho consagrados na epiclese, muitos pais da igreja, como São João Crisóstomos, e acho que também
catequese mistagógica, se não me engano, de Cirilo de Jerusalém, usam o termo epiclese, né? A oração pedindo ao Espírito Santo que transforme os elementos no altar, né? O pão e vinho, no corpo e sangue de Cristo, né? Então, os pais da igreja já usavam, quem consultar qualquer léxico de grego ou de latim, o termo metábole, né? Então, os pais da igreja já ensinavam, eles não traziam o termo transubstanciação, mas metábole, né? Que nem a metábola, né? Metamorfose da borboleta, né? Da lagarta para a borboleta, né? Que a lagarta, né, eu só dando uma explicação. A lagarta, quando ela faz aquele casulo, ela se transforma num líquido biológico. Ela se desmancha, vira um líquido. Os órgãos, toda aquela parte dela vira líquido para ela se transformar em outra criatura. Na borboleta, ela vira líquido, um líquido biológico, a lagarta. Ela se desfaz, desmancha. É um líquido eu esqueci a palavra. É praticamente um líquido biológico, né? Não é metáfora, né? Daí é o termo metábola. E os pais da igreja comparavam essa transformação do pão e vinho consagrados aos milagres do Antigo Testamento. Tem um pai, se não me engano, deve ser Cirilo de Jerusalém, que diz que se Deus é capaz de transformar água e vinho, ou o cajado de Moisés em serpente, era capaz de, depois da epiclese, transformar um pão e o vinho no corpo e o sangue de Cristo. Então, os pais da igreja, eles comparavam essa mudança de substância da Eucaristia nos milagres bíblicos, né? Aí a gente vai entrar nos padres do deserto, que eles tinham visões, sonhos, em que o pão e o vinho consagrado sobre o altar mudava, se transformava em carne e vinho e sangue, né? Eles tinham essa visão ou sonhos. Viam até a criança sendo sacrificada ali sobre o altar, os padres da igreja. Aí a gente vê, depois entra com o termo em aramaico Bezra, né? Literalmente carne, né? É o termo aramaico que Jesus usou. Por isso assustou os judeus ali e alguns discípulos, né? O Pangira. Eu não lembro, são dois termos em aramaico, né? Jesus primeiramente diz: quem não comer minha carne. Aí os caras, tá louco, comer sua carne? Pensando no canibalismo que é proibido pela lei mosaica, né? E beber sangue também. Aí quando Jesus disse assim: quem não comer minha carne. Aí depois Jesus muda o termo, ele diz assim: quem não roer, quem não mastigar, né, a minha carne, Bezra, carne física, né, até ele depois da ressurreição, Jesus vai falar assim, vai diferenciar entre algo espiritual e algo carnal. Cada vez mais se afastando da verdade, se paganizando e se degenerando. E aí você fica até curioso, mas o que foi que ele leu, esses primeiros pais, que fez ele falar, não, é a Igreja Católica? E aqui o meu primeiro alerta. Por quê? Será que é porque ele viu a palavra Igreja Católica na patrística e ele falou, não tá... Antes fosse só isso, né? Antes fosse isso. Se fosse só isso, tudo bem.
Mas é questão que os pais da igreja, lá desde Irineu, Orígenes, Agostinho, Cirilo de Jerusalém, vão ensinar as doutrinas católicas. Primazia da Igreja de Roma, a tradição apostólica e oral, né? Ou paradoses. Muitos pais da igreja vão trazer tanto a importância da tradição oral apostólica como das escrituras, né? A intercessão dos santos, como Santo Agostinho, Orígenes, oração pelos mortos, Agostinho que ensinou oração pelas almas do purgatório, Agostinho que ensinou sobre o trono, a catedra de Pedro, se referindo ao bispo, né, que senta no trono de Pedro. Quem está sentado no trono? Deus, juiz, né? O Deus está sentado no trono, que é um trono, é um sinal de autoridade. Quem está sentado no trono? Deus, juiz e o Papa. O Papa não é o trono assim, simbólico, né? O Papa não está sentado no trono, né, hoje em dia, né? Então, Agostinho já vai trazer a catedra de Pedro, né? A intercessão dos santos, Santo Agostinho, lá nos seus sermãos, culto aos santos, né? Festa de São Gervásio, dos santos, né? De São Gervásio, São Protásio, Santa Perpétua e Santa Felicidade, as curas e milagres e exorcismos, graças à intercessão de Santo Estevão, Santo Agostinho, que era devoto de Santo Estevão. Olha que nessa época nem existia ainda o Papa, né? Não havia ainda o Papa oficialmente, mas Santo Agostinho vai defender o trono de Pedro, né? Que os bispos sentavam sobre o trono de Pedro, né? Então, se fosse só isso, ali, sabe, se fosse só o termo católico, né? Tudo bem, poderia assim, os pais da igreja não eram católicos, não ensinavam doutrinas católicas romanas, mas não é só isso. Os pais da igreja, desde Irineu, Agostinho, Orígenes, Santo Ambrósio, vão defender dogmas mariano, Santo Efraim, que vai ensinar sobre Maria, que é pura, ela é tão pura como Cristo, né? Tão pura como o Santo Ambrósio vai chamar Maria de imaculada e pura e santa, né? O Evangelho de Lucas e Apocalipse vai chamar Maria de Nova Arca, porque a Arca da Aliança era um objeto sagrado, santíssimo. Então, o próprio evangelista Lucas e João vão comparar Maria como uma arca, né? Como sendo a mulher mais sagrada na terra, né? Quem vai ler de fato, porque Lucas compara ou praticamente considera Maria como a nova arca. Está ali no Evangelho de Lucas, citando segundo Samuel, né? Onde relata sobre a Arca da Aliança. Assim como a Arca da Aliança era um objeto puro, santíssimo, Maria é pura e santíssima, né? Outros, se não me engano, também Santo Ambrósio Damasceno vai chamar Maria de a Arca, Rainha do Céu, intercessora, advogada, né? Por isso até os católicos dizem que Maria passa na frente, porque a arca ia na frente do povo de Israel, e Maria, sendo nova arca, ela passa na frente, né? Se fosse só a expressão católica usada por algum pai da igreja, tudo bem, mas a questão é que os pais da igreja, desde o século I, século II, já vão defender as doutrinas católicas, a doutrina mariana, a transubstanciação, mesmo que esse termo só apareceu lá em Latrão, né? É questão de estudar, né, rapaz? Escrito igreja protestante, só pode ser igreja católica. Olha, me parece que sim, porque ele vai mencionar aqui um texto em que fala de bispo em si. Se os pais da igreja
não ensinasse nenhuma doutrina católica, o protestante poderia até aderir a esse termo católico, né? Só que não, né? Só que não, né? Porque quando os pais da igreja vão trazer o termo católico, eles também vão ensinar e defender a doutrina católica, como Santo Agostinho, a intercessão do santo, o batismo de criança, Santo Agostinho defendendo, o trono de Pedro, a catedral de Pedro, culto aos santos, né? Tudo isso. Além disso, o canon bíblico dos 73 livros, incluindo os deuterocanônicos, Santo Agostinho, Orígenes, vai defender, vai citar Macabeus, ensinando sobre a intercessão dos santos, né? Livro que vocês retiraram da Bíblia. Falei no começo, você olha com os óculos católicos ou com uma propensão já a ir para o catolicismo, você vai falar, pronto, é o bispo da igreja católica que está escrito. Eu não tenho nem óculos, eu não uso nem óculos, e eu li na patrística, né? Eu li na patrística e achei a doutrina católica. Eu não preciso nem de óculos católico. Não fui influenciado por ninguém, sim por pesquisa própria. E assim, fui influenciado pelas protestantes, de tanto usar a patrística. Eu fui consultar a patrística. Ninguém me ensinou, ninguém falou. Eu mesmo fui por eu mesmo. Bispo, mesma coisa de eu ir lá para o Antigo Testamento, ver a palavra culto, falar, olha, quem fala culto são os protestantes, não são os católicos, é o culto protestante aqui. É a mesma Porque vocês não têm a olhar Eucaristia, né? Não tem a missa. Toda vez que ela aparece na patrística, e você achar a igreja católica apostólica romana, sem entender o que católica significava naquele contexto. E como bispo, o que é que significa bispo? É porque a igreja católica fala bispo, ao invés de pastor, como os protestantes, que é o bispo da igreja católica, você vai ver que beira muito a esse tipo de experiência o que Eduardo Faria passou e que muita gente se converte ao catolicismo passa. Ou por, como eu falei, uma propensão já a ir para o catolicismo e usa isso se enganando, ou um despreparo interpretativo gigante de entender o texto, as palavras e os conceitos no seu devido contexto, no seu devido tempo. Vamos lá. E quanto mais me colocou numa jornada de estudos da patrística. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que a igreja sempre foi católica. Católica em que sentido? Nos termos em que aparece na patrística? Católico em que sentido? Eu já expliquei. Acho que Santo Inácio de Antioquia que trouxe o termo católico, mas não foi só isso. Os pais da igreja, desde o século II até o século VIII, eles trouxeram em suas obras, ensinaram, defenderam e testemunharam as doutrinas católicas. A questão é isso, você tem que colocar na cabeça. A questão é isso. Defendiam as doutrinas católicas. Tradição oral, tradição apostólica, primazia da Igreja de Roma, Imaculada Conceição, Assunção de Maria, o papado, né? O primado de Pedro, né? O batismo de criança, o purgatório. A questão é isso que você tem que colocar na cabeça. Não é só o termo católico. E nos termos em que era usado pelos primeiros apologistas, pelos primeiros teólogos, sim. O que significa a Igreja Católica quando aparece lá? Católica significa universal. Então, no sentido técnico, vocês não podem nem usar, vocês protestantes não podem usar, somos também católicos por ser universal. Vocês, não estão em comunhão uma com outra. Vocês, com certeza, não vão crer e nem seguir os ensinos dos pais da igreja quando ensinaram e defenderam as doutrinas da Igreja Católica Apostólica e Romana. A questão é isso. Vocês não podem usar o termo católico, vocês não estão em comunhão um com o outro. É uma igreja, numa avenida pode ter 50 igrejas, mas nenhuma vai estar em comunhão com outra. Cada um seu quadrado. Essa é a questão. No termo original de católico, a Igreja de Cristo é católica, porque ela está ao redor de todo mundo. Agora, qual que é o problema? As pessoas não entendem isso. Leem lá, Igreja Católica. Aqui já me pegou, hein? Nossa.
Nossa, aqui já abalou minha fé, porque tá falando igreja católica, tá falando igreja protestante. Como se quando o pai da igreja usa igreja católica, ele está se referindo à igreja católica apostólica romana de hoje. Isso é sério, pessoal, porque é o seguinte, você vai às vezes ler a patrística e é quase 100% de chance que você vai cair numa tradução católica. Católica mesmo no sentido de que foi um católico apostólico romano ou um site católico apostólico romano que traduziu. E você vai ver que, às vezes, convenientemente, eles vão traduzir algumas palavras para termos familiares ao catolicismo romano. Exemplo, rezar. Você vê que o protestante não fala rezar, ele fala orar. E você vai, por exemplo, no Pastor de Hermas, você tem diversas vezes a palavra rezar. A questão é que o termo rezar era usado pelos judeus. Essa é a questão. Os judeus que usam o termo rezar. Comecei a rezar a Deus. Se você não tem nenhum senso crítico e você vai para a patrística com esse despreparo, ele vai te dar referência, você confere, entender que isso aqui é uma tradução. Contra quem ele está argumentando, você entende o que ele está querendo dizer. De forma resumida, pessoal, Justino está debatendo com o judeu. O judeu não crê que Jesus é o Messias. E ele vai usar vários argumentos contra Justino. E Justino vai defender a fé cristã, e vai defender Jesus como Messias, como Deus e homem e tudo mais. Então o judeu ele vai falar que Jesus não poderia ter nascido da Virgem. Ele vai falar que Jesus não poderia ser Deus, ele vai contestar a Trindade. Ou ele vai questionar como pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. E é justamente isso que Justino vai argumentar. O Messias, ele é chamado de Deus, mas ele também é homem. Então Justino está defendendo aqui as duas naturezas de Cristo. E ele vai dizer que nos profetas, Jesus às vezes é chamado de sabedoria, de dia, de oriente, de espada, de pedra, de vara, Jacó, Israel, algumas vezes de um modo ou outro de outro. Por outro lado, confessamos que ele nasceu da Virgem como homem. Então, ele, basicamente aqui, ele veio falando da divindade de Jesus, tá? Agora, ele vai falar, por outro lado, nós também confessamos ele como homem. Então, ele não é só Deus, ele é homem também. E ele vai explicar o porquê que Jesus precisa ser homem. A fim de que, pelo mesmo caminho que iniciou a desobediência da serpente, o pecado, por esse também, caminho humano, ela fosse destruída. De fato, quando ainda era virgem e incorrupta, veja bem, ele vai fazer uma analogia, uma teologia da recapitulação aqui. Eva, tendo concebido a palavra que a serpente lhe disse, deu à luz a desobediência e a morte. Ele está falando que é o mesmo caminho, o caminho se repetiu. O caminho que o pecado entrou no mundo foi o caminho que a salvação entrou no mundo. Ele vai dizer que naquele primeiro, quando Eva era virgem e incorrupta, virgem porque ela não tinha concebido ainda, não tinha tido relação com Adão, incorrupta porque o pecado não tinha entrado no mundo, ela não era pecadora, portanto, ela não era passível de morte, pode-se dizer sem pecado aqui, Eva, assim ela desobedeceu e entrou a morte no mundo. Agora, a recapitulação da história, o mesmo caminho, a mesma história se repetindo. A Virgem Maria, no original, não é como se fosse um substantivo, é Maria a Virgem. Ele não fala que Maria é incorrupta. Ele diz que Maria, a Virgem, concebeu fé e alegria quando o anjo Gabriel lhe deu a boa notícia de que o Espírito do Senhor viria sobre ela e a força do Altíssimo a cobriria com sua sombra, através do que o santo que dela desceu seria o Filho de Deus. E depois ele não fala mais nada. Ele simplesmente não fala que Maria é sem pecado. Ele não fala que Maria é incorrupta. O único atributo que ele pega ali de Eva para fazer essa analogia, essa recapitulação, essa repetição da história, é o atributo de virgem. E é isso que Irineu vai desenvolver melhor do contra as heresias. Irineu agora está debatendo com o gnóstico, não com o judeu. E o que o gnóstico falava? Jesus não veio em carne. Ele vai precisar defender a mesma coisa que Justino defendeu, só que defendendo contra um judeu ali, a união hipostática. Ele vai defender a união hipostática também, pegando o que Justino já havia feito, a analogia que Justino já havia feito, e ele vai desenvolver. E é interessante que eu estou pegando só um trecho. Se você lê a obra inteira e você entende o raciocínio do autor, você não cai desprevenido no texto, como pegando uma citação fora de contexto. Porque anteriormente, olha o que Irineu vai fazer. De forma poética, teológica, simbólica e tudo mais, ele vai dizer que o caminho que Cristo veio é o mesmo de Adão. A mesma coisa, defendendo que Cristo encarnou, que é carne e osso, que nasceu da Virgem. Ele vai dizer que assim como Adão, ele foi plasmado de uma terra virgem, porque não havia chovido sobre a terra ainda, Cristo foi plasmado de uma terra virgem, Maria. Então ele trabalha muito o que aconteceu no Éden e o que aconteceu na Anunciação. De semelhante modo, ele vai dizer, assim como Eva foi seduzida pela fala do anjo e afastou-se de Deus, transgredindo a sua palavra, ao contraste, a obediência de Maria. Maria recebeu a boa nova pela boca de anjo e trouxe Deus em seu seio, obedecendo a sua palavra. O foco de
de Irineu é isso daqui, ó. Trouxe Deus em seu seio. É isso que Irineu está defendendo aqui. Uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus. A outra deixou-se persuadir a obedecer a Deus. Para que da Virgem Eva, a Virgem Maria se tornasse advogada. O gênero humano que fora submetido à morte por uma virgem foi libertado dela por uma outra virgem. A desobediência de uma virgem foi contrabalançada pela obediência de uma virgem. Então, quando o católico joga essa informação, você tende a achar que Maria é advogada no sentido em que os católicos chamam ela de advogada. Uma advocacia ontológica, espiritual e divina. Não, tudo que Irineu fez foi dizer que Maria obedeceu e Eva desobedeceu. O contraste é a obediência. E o ponto comum é que as duas eram virgens. Até porque se Irineu tivesse realmente defendendo o dogma da Imaculada Conceição ou alguma devoção mariana, como é que ele poderia dizer isso daqui no mesmo livro? Primeiro ele diz que quando Cristo se encarnou e se fez homem, Mas a questão não é só isso, né? É porque Santo Efraim já vai... Santo Efraim, Ambrósio, Agostinho, Lútero, já vai atribuir Maria como a Imaculada, como pura. O Evangelho de Lucas, que caritomene, né? Cheia de graça. A própria Orígenes vai dizer que o único ser humano que recebeu esse título foi Maria, que caritomene, né? Preservada do pecado, né? E o Evangelho de Lucas, Apocalipse, vai comparar Maria como a nova Arca da Aliança, sendo que era um objeto mais sagrado da terra, o mais puro, santíssimo, sendo que Maria, sendo comparada à Arca da Aliança, Maria é pura, é santíssima, né? E outra, não existe nem na patrística e nem na Bíblia o único capítulo, o único versículo mostrando o pecado de Maria. Não existe isso. Não existe isso, né? Não existe isso. E outra, a questão do pecado original, né, que supostamente nós seríamos pecadores, foi um erro de tradução da Bíblia Vetus Latina por Santo Agostinho. Ele que consolidou o pecado original. E uma vez que a Igreja Católica Romana adotou essa tese de Agostinho, já a Igreja Ortodoxa não adotou essa tese de Agostinho, né? Porque no grego não existe a ideia de pecado original. E existe a ideia, de Romanos 12, se não me engano, existe a ideia que nascemos num mundo quebrado, com tendência a pecar, como na visão judaica. Os próprios judeus, eles não ensinam e não creem no pecado original. Eles inclinam na inclinação para o mal, Yetzer Hará, e a inclinação para o bem, né? E o próprio Jesus vai dizer que o pecado, ele provém do coração. A fonte do pecado é o coração que passa pela boca. O próprio Cristo, em outras passagens, vai dizer que do coração que procede os pecados. Capitulou em si toda a longa série dos homens, sem exceção, dando-nos, em resumo, a salvação, de forma que o que tínhamos perdido em Adão, isto é, a imagem e semelhança de Deus, me mostre um texto sobre um pecado de Maria. Eu queria que mostrasse um texto para mim. Em Jesus Cristo, que vai dizer que essa longa série... Porque até Lútero chamou Maria de santa e de pura, né? E vocês protestantes não seguem Lútero. De homens não conseguia conquistar a salvação porque estavam vencidos e decaídos pela desobediência por estar em poder do pecado. Então é salvação do pecado. E ele diz que todas as pessoas, todos os homens, desde Adão, foram recapitulados, ou seja, salvos de seus pecados, inclusive o próprio Adão. Isso seria uma heresia, ele não abrir exceção para Maria aqui, ter se esquecido disso, se Imaculada Conceição fosse um dogma crido desde sempre pela Igreja. Engraçado que Maria chama Jesus de Salvador e os católicos, para distorcer o texto... E aonde nessa citação diz que Maria é pecadora? E onde nessa citação mostra um pecado de Maria? Não mostra nenhum pecado de Maria. Me mostra, nessa citação que você está citando, um pecado de Maria. Eu mudo de igreja.
eu me converto ao protestantismo, deixo de ser católico. Me mostre um pecado de Maria. Dizem que ela foi salva por prevenção, ou seja, ao contrário dos homens que foram salvos dos seus pecados, Maria foi salva para que não pecasse. Além disso ser uma blasfêmia e totalmente antibíblico, você vê que a salvação que Irineu fala que Jesus deu a todos os homens desde Adão é uma salvação àqueles que estavam vencidos e decaídos pela desobediência. Mas aí não inclui Maria. Aí não inclui Maria. Cadê Maria aqui? Não inclui Maria. Pais que falam de Maria como pecadora. Aonde? Me mostre Maria como pecadora. Me mostre nesse texto Maria como pecadora. Cadê o texto? Não existe, né? Aí vem falar de antibíblico. Me mostra, você está sendo antipatrístico. Me mostra aqui um texto chamando Maria de pecadora. Aqueles mais próximos a ele, Maria e os parentes de Jesus, permaneciam distantes e indiferentes. Ele vai comparar Maria com a sinagoga e os irmãos de Jesus descrentes com os judeus. Clemente também diz: como haveria de ser puro um mortal diante do Senhor, ou irrepreensível um homem por causa de suas obras? Tá, mas cadê Maria? Cadê a Maria aqui? Não existe. Tá falando sobre a humanidade, mas cadê Maria? Nem Deus pode confiar em seus servos, e se junto aos seus anjos encontrou algo de errado, seria um baita de um vacilo ele ter esquecido Maria na hora de escrever isso daqui, né? Então você vai pro texto de Irineu e você vê que não tem dogma mariano. Pelo contrário, você tem Irineu falando contra uma... Mas agora vai no Evangelho de Lucas, Apocalipse, Salmos, tem dogmas marianos lá, Gênesis, tem dogmas marianos ali. Tanto o Evangelho de Lucas vai usar o termo kekaritomene, cheia de graça, onde vários exegetas dizem que Maria foi preservada do pecado antes, durante e depois, né, do pecado original e de pecados pessoais, né? E além de comparar Maria com a Arca da Aliança. Essas duas formas mostram que Maria era reconhecida como pura, como santa já nos evangelhos. Duas coisas, kekaritomene e Maria como a Arca da Aliança, né? Duas evidências de que Maria era pura e santa. Essa questão, o próprio evangelho trazendo essas duas afirmações, né? O próprio evangelho. Um dogma católico, que é a veneração e o culto aos ícones, às imagens. Diz Irineu, eles se chamam gnósticos, possuem umas imagens, algumas pintadas, outras feitas de materiais diversos, e dizem que reproduzem o Cristo, e foram feitas por Pilatos quando Jesus estava com os homens. Coroa-nos e expõe-nas junto com aquelas de filósofos profanos, a saber, de Pitágoras, Platão, Aristóteles. Aqui, Irineu está comparando as imagens dos gnósticos com as imagens dos pagãos, ou seja, idolatria, né? E não tem nada a ver com imagens católicas. Aí ele está fazendo confusão, né? Como se Irineu estivesse falando das imagens católicas. Uma é imagem, ícones, representação. Hoje, outras são imagens adoradas, ou ídolos de ídolos e falsos deuses. Vê que aqui Irineu está comparando as imagens dos gnósticos com a dos pagãos, né? Atribuindo poder, considerando imagens como pessoas. Isso era idolatria. E outros, e lhes prestam homenagem, assim como fazem os pagãos. Ah lá. Isso aqui, como fazem os pagãos? O que os pagãos faziam? Idolatria. Adoravam uma imagem, atribuía a imagem um poder, considerava aquela imagem como uma pessoa, como Deus, né? Tratava aquela pessoa como se fosse uma pessoa, dava banho, oferecia comida. Essa é a questão. Considerava que uma imagem tinha um espírito ali dentro, né? Diferente dos católicos, que a imagem dos católicos é só gesso, não tem poder. Os pais da igreja. É abundante como os pais da igreja eram contrários à confecção de ícones e que eles sempre falavam que isso é coisa pagã. Então você vai para Irineu e você respeita o texto e o contexto, você vai ver que não tem Imaculada Conceição, devoção mariana nenhuma. Pelo contrário, você vê uma clara aversão e uma oposição à confecção de imagens, que é coisa que os gnósticos fazem com os pagãos. Aí eu pergunto, gnóstico, pagão. A diferença. Ou ele simplesmente olha a diferença. E viu que Irineu, Justino e outros pais da igreja que vieram antes deles... Veja aqui está falando de imagens católicas, não está. É uma coisa quase que central no catolicismo.
característico e distintivo no catolicismo em relação ao protestantismo. Mas vamos continuar. Mas isso ele escreveu no ano 180, mais ou menos. Não tem um século que o último apóstolo morreu. Santo Inácio de Antioquia, primeiro aquela frase famosa dele, né? Onde está o bispo, aí está a igreja. Nada façais sem o bispo, apontando para o governo episcopal da igreja, porque era presbiteriano. Presbiteriano é um governo colegiado de apenas presbíteros, né? Então veja bem, ele leu em Inácio de Antioquia bispo. E para ele isso foi uma evidência de que Inácio, ou a igreja daquela época, naquele contexto daquela região, era muito católica. Em quase todas as cartas de Inácio, o Inácio ele defende a igreja estar submetida ao bispo. Ele faz uma hierarquia de governos da igreja que é bispo, presbítero, diácono. O estranho é que Inácio fala assim: não façam nada sem o bispo, porque muitas pessoas estavam não se sujeitando à autoridade do bispo na igreja. E ele fala: aonde o bispo esteja a igreja também. Sigam o bispo, obedeçam o bispo. Para o Eduardo Faria, isso é uma evidência de algum tipo de catolicismo. Primeiro, será que é por causa da palavra bispo? Aí você cai naquele mesmo erro. Bispo. Você tem um protestante que tem bispo? Tem alguns. Isso que ele não conta também. Ele fala, putz, porque eu sou presbiteriano e o governo presbiteriano não é episcopal. Mas tem igrejas protestantes que são episcopais, como a metodista, por exemplo. Até mesmo o modelo tradicional da maioria das igrejas evangélicas é um modelo episcopal. A diferença é que você chama o cara de pastor, você não chama de bispo. Agora, porque é bispo, você remete à igreja católica, você acha que então essa igreja da época que era muito igreja católica. Então, o que você faz quando você vai para o Novo Testamento e descobre que os pastores evangélicos, em sua maioria, exercem o cargo de bispo do Novo Testamento? Porque bispo, um pouco diferente da compreensão de bispo, por exemplo, a presbiteriana, é um colegiado de presbíteros, mas você tem... Já ficou cansativo já, refutando esse rapaz, né? Mas ele, assim, é falta também que ele não leu toda a patrística, né? Porque se ele ler, como o Farias fez, ele vai ali encontrar em várias obras dos pais da igreja ensinamento católico, né? Aí que chegou nos concílios que a igreja confirmou, né? Que praticamente desenvolveu os dogmas e as doutrinas católicas foram os pais da igreja, como a Trindade e tantos outros ali também, né? O pseudo Dionísio, que desenvolveu a hierarquia dos anjos, né? Tomás de Aquino, o conceito de Deus onipotente, né? Então os pais da igreja já traziam, defendiam, ensinavam os dogmas, as doutrinas católicas, as doutrinas marianas. A igreja católica nos concílios só confirmou, só isso. Não inventou do nada. Ela inventou lá em Latrão, transubstanciação. Não. Os pais da igreja já traziam a ideia de mudança não poderia trazer o termo transubstanciação, mas usava o termo metabole, de metabolismo, de mudança, de transformação, mutatio, de mutação, né? Assim como eu dei o exemplo da borboleta, né? Mas tá aí mais uma refutação ao Areópago apologética, que não tem nada de apologética, é uma falsa apologética. Bom, até o próximo vídeo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor volte o seu rosto para nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Mais uma refutação ao João. Pé de feijão.